E se eu te disser que existem 5 estratégias que você pode aplicar hoje mesmo para resolver problemas naqueles códigos que não estão tão bons assim, aqueles famosos códigos legados? Mas na verdade, o que define um código ruim? É um código que a gente não entende? É aquele código que está lento e cheio de bugs? Talvez para matar essa dúvida e resolver esse problema de uma vez por todas, vale a pena você ver a definição deste código aqui. Trabalhando efetivamente com código legado, que mostra qual é a definição realmente de um código que é muito ruim, que nesse vídeo nós vamos chamar de código ruim pra caramba. Código sem testes é um código ruim. Não importa o quão bem escrito ele seja, não importa o quão bonito ele esteja, com boa orientação a objetos ou bem encapsulado. Com testes, somos capazes de mudar o comportamento do nosso código rapidamente e de forma verificável. Sem eles, nós realmente não sabemos se o nosso código está ficando melhor ou pior. E é aí que vem a nossa primeira dica. Aprenda a estudar o código. Talvez o grande erro, quando a gente está trabalhando com algum código que é mais complexo, é não estudar o código antes de começar a fazer qualquer coisa com ele. A gente vai lá e simplesmente sai mudando as coisas sem ver necessariamente se aquele é o melhor lugar para isso. Acaba que você não pensa se existe algum lugar melhor para você resolver aquele bug ou adicionar aquela funcionalidade. E o mais complicado é que isso normalmente custa caro. E o maior preço disso é em relação ao tempo que a gente leva para fazer algo com qualidade e a produtividade que a gente perde devido aos bugs que vão aparecendo. A primeira opção é normalmente a gente ler a documentação do projeto. E isso até é legal, mas ela não mostra realmente o comportamento do código. Normalmente a documentação ela mostra os elementos mais alto nível, mas na real o lugar onde tem realmente o código, como é que o código se comporta, é analisando ele mesmo. Só ele vai ter 100% do que é necessário para mostrar como ele de verdade funciona e como ele se comporta. Então, existem algumas técnicas que você pode aplicar que vão facilitar a sua vida quando você quer estudar efetivamente o código. A primeira delas é fazer alguns desenhos e anotações. Isso é para você apenas, não precisa. Pode ser aquele desenho que você vai até sentir um pouco de vergonha dele. Não tem problema nenhum. Basicamente, anote e desenhe como é que os objetos se relacionam dentro do sistema. Isso vai te dar uma noção melhor e geral de como é que as coisas se conectam entre elas. E isso vai fazer o seu cérebro entender um ponto de entrada, do conhecimento que você precisa. Uma outra estratégia que eu usava há bastante tempo atrás era imprimir aquele código que eu quero alterar no papel. E aí, com isso, fazer as anotações e rabiscos e entender quais são as funções que eu posso alterar e tentar visualizar quais são os erros e os problemas que eu posso vir a ter quando eu for fazer efetivamente a mudança no código que eu tanto quero. E por último, mas não menos importante, os testes de caracterização, que você pode criar testes específicos para a função que você quer alterar antes de fazer qualquer tipo de alteração e fixar, bom, esse é o retorno dela. E uma vez que você fez isso, você sabe quando é que você fez qualquer tipo de alteração no comportamento daquela função. E, obviamente, se aquele comportamento está diferente, você fez um refactoring que não era para ser alterado, você simplesmente volta às suas últimas alterações e tá tudo bem. Esses testes de caracterização para sistemas legados é sensacional. Mas no fim do dia, não adianta você ficar reclamando do código dos outros, falando que o projeto está com código muito ruim, sendo que quando você vai criar código, você também cria aquela porcaria e vai acumulando mais e mais erros ao longo do tempo. Por isso, a minha segunda dica é: não crie porcaria no projeto. Aqui entra um fato curioso. Em 1969, um psicólogo chamado Philip Zimbardo criou estudos que ajudaram a reduzir a criminalidade lá em Nova York. Foi a partir destes estudos que surgiu um conceito chamado a teoria das janelas quebradas. Nele, 2 carros foram largados na rua, em regiões bastante diferentes. Um no Bronx, uma região muito violenta e vandalizada lá em Nova York na época, e outra lá em Palo Alto, lá na Califórnia, uma área muito rica dos Estados Unidos. Obviamente, em poucas horas, o carro no Bronx
foi simplesmente detonado. Arrancaram roda, picharam ele, quebraram os vidros, fizeram aquela festa. Já o carro que estava na Califórnia até pegou poeira. Passaram-se 2 semanas e ninguém encostou naquele carro. Sendo assim, o pesquisador resolveu continuar os seus estudos. Ele pegou aquele carro que estava só pegando poeira lá na Califórnia e quebrou um dos vidros dele. E foi com esse estudo que mostrou que apenas uma janela quebrada em um carro mostra um sinal de desleixo, de que ninguém se importa de verdade com aquele patrimônio naquele momento. E isso dá abertura para pessoas mal intencionadas ou até desleixadas também quebrarem e fazer a sua parte para destruir aquele patrimônio. Pois é, e com código é a mesma coisa. Muitas vezes, vendo que um código já está ruim, a gente acaba fazendo aquelas pequenas modificações sem prestar muita atenção, sem querer gastar tempo mesmo naquilo. E aí a gente acaba implementando uma gambiarra aqui e outra ali e deixando o código ainda pior do que ele já estava. Nessas situações, o que a gente está fazendo é simplesmente vandalizar o código. A gente está destruindo aquilo e tornando ele cada vez pior, criando mais bugs, gerando efeitos colaterais, tornando a manutenção cada dia mais difícil. Mesmo sem se preocupar tanto com isso, mesmo sem ter essa intenção. E isso acontece pelo simples fato de que a gente simplesmente não se importa o necessário para tornar aquele código ainda melhor. Então, para mudar isso, sempre que você for fazer alterações em um código ruim, cara, faça direito, crie testes, faça os refactorings necessários, gaste tempo e se importe com aquele código que não está tão legal, mas que você pode tornar ele melhor. Claro, você não precisa mudar todo o sistema, mas pelo menos aquela parte que você está desenvolvendo, você pode tornar e deve transformar ela em algo melhor do que quando você pegou ela. Porque se você não fizer isso, você não está sendo realmente o profissional que você é pago para ser. Mas nem tudo são flores. Muitas vezes que a gente está testando um código ruim, um código legado, a gente bate de frente com as dependências. É difícil de colocar aquela parte do código dentro da nossa bateria. E é aí que a gente precisa ir para a nossa terceira lição, que é identificar as dependências e relacionamentos. Talvez uma das coisas mais importantes em qualquer projeto de software, além do seu comportamento, é como ele lida com as suas dependências. Seja ela uma biblioteca que resolve vários problemas diferentes, seja a conexão com o banco de dados, a conexão com hardware como impressora ou até mesmo uma grande máquina, ou até mesmo microserviços. E seja qual for a sua dependência, nem sempre é fácil colocar ela dentro da sua bateria. E isso acontece pelo simples fato dela ser difícil mesmo de ser separada. É aqui que aprender estratégias que ajudam muito a separar essas dependências facilitam muito a sua vida. Algumas delas são desenvolver voltado a interfaces e não implementação, dependency injection, ou seja, injeção de dependências, e mocks, que são muito importantes para você usar e separar essa dependência e colocar o comportamento no lugar na sua bateria de testes. Além disso, é sempre bom, durante os seus estudos do sistema, entender como essas dependências se comportam e como é que você pode separar elas de uma forma que você consiga colocar elas dentro da sua bateria de testes. Se você não conseguir colocar elas, pelo menos coloque um mock ou um objeto que simule o comportamento dela para que você consiga fazer testes e entender todo o seu sistema e como ele se relaciona com ela. Enfim, trabalhar com dependências é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender, principalmente quando a gente está lidando com código legado, aquele código bem ruinzinho mesmo. Afinal, normalmente está tudo muito bagunçado, de um jeito que você não entende e, sinceramente, muitas vezes você nem precisa entender. O jeito é ir lá e arrumar a casa aos poucos. O importante é começar. Mas se o código já não te ajuda, imagina se você não usar as ferramentas certas. Então, a minha próxima dica é: use as ferramentas certas, IDEs, debuggers e bons frameworks de teste. Eu quero te lembrar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em 2022, indo para 2023. E ainda tem muito dev por aí, programando em Python, em qualquer linguagem, utilizando, sei lá, GDB para debugar. Isso é muito ruim e atrapalha muito a sua produtividade. Ou pior, vai querer utilizar VI como IDE de programação. Isso sim é coisa de maluco. Pois é, tá na hora de você se tornar mais produtivo.
No fim do dia, ninguém se importa como você está fazendo algo, mas sim o quanto tempo e quanto custa aquilo que você entrega. Então, tá na hora de se esforçar menos e entregar muito mais. Isso sim se chama ser produtivo. Para isso, você precisa aprender a usar as melhores ferramentas de desenvolvimento do mercado. E não precisa jogar uma tonelada de dinheiro na tela. Dá para fazer de graça. Usar o bom e velho Visual Studio Code já ajuda na maioria dos casos. Lá dá para programar em Python, Java, JavaScript, Clojure, Go e tudo que é linguagem que existe. Enfim, a Microsoft mandou muito bem nessa. Mas dependendo da linguagem que você está trabalhando, talvez valha desembolsar uma graninha e pagar um pouco. Eu, por exemplo, uso a versão Professional do PyCharm quando eu vou programar em Python. E uso o Visual Studio Code quando eu vou programar em qualquer outra linguagem. Pois é, em geral isso vale muito a pena. Mas não adianta só utilizar a melhor ferramenta, você tem que gastar um tempo aprendendo os atalhos e entendendo quais são as soluções que ela oferece para você. Então, mas você já está utilizando as melhores ferramentas possíveis e quer sair alterando tudo nesse código ruim, não é verdade? Então, lá vem a minha próxima dica. Use Baby Steps. E por último, mas não menos importante, Baby Steps é a melhor estratégia que você pode utilizar hoje. O mais comum quando estamos mexendo em código ruim é querer sair mudando e melhorando tudo que a gente vê pela frente. E a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é que vai dar ruim e você vai se arrepender muito por isso. A melhor estratégia é sempre dar um pequeno passo de cada vez. Criar um único teste, fazer um pequeno refactoring, sempre garantindo que os seus testes estão passando e você não está fazendo nenhuma besteira. No final, esse processo é simples e só pede disciplina. Faça uma pequena mudança e rode os testes. E se algo não funcionar, pega aquela última mudança e reverte ela e aí tenta de novo de uma maneira diferente. E você, o que é que você faz quando o código está uma porcaria aí na sua frente? Coloca aqui embaixo nos comentários. Então é isso, pessoal. E se você quiser participar da comunidade Dev Perfeita, que vai ajudar a acelerar a sua carreira, onde os melhores livros de desenvolvimento são analisados do conteúdo à aplicação prática, num mapa perfeito para você subir de nível sem perder tempo, e a gente ainda se encontra ao vivo mensalmente para trocar experiências e se aprofundar do livro analisado do mês. Então, clica no link aqui embaixo para não perder tempo e evoluir na sua carreira. Até mais!